Fala, 3, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar com o nosso aprendizado aí avançado, sem deixar a peteca cair em 2026, tá? Bons estudos. Lembrando, foco e disciplina, tá? Para você ser consistente nesse mercado. Quem lembra é do vídeo anterior, né? Que foi falando sobre esse guia de velas, tá? E eu vou explicar agora qual motivo você deve utilizar esse guia de velas, tá bom? E voltando aqui, se você já assistiu o setup Beijo Fatal, também vai fazer sentido porque tem um aprendiz que entrou em contato comigo, tirando dúvida, né? Como eu já falei, se você tem dúvidas, é só entrar em contato no suporte da M-Trade e perguntar lá, tá? Como ele fez, isso vai ajudar você também. Com certeza você tem dúvidas, tá bom? E, e é dessa forma que você avança no seu aprendizado, tá bom? Ok? É dessa forma. Então, aqui foi a imagem que ele enviou para mim, tá bom? Eu vou explicar sobre ela. Ele utilizou o setup Beijo Fatal. Não sei se você já assistiu esse vídeo, é muito bom mesmo, muito. Praticamente é o melhor de todos. Mas eu sei que muita gente não valoriza porque também não sabe aplicar. Mas bem aplicado. E esse vídeo, tá? Ele vai ajudar você a entender melhor. Isso aqui é uma mentoria de graça, tá? Lembrando aqui que vai valer muito a pena se você ficar até o final. Ok? Então, esse guia aqui, esse guia de velas, eu vou continuar falando sobre ele e você vai ver o motivo porque é bom saber como o mercado funciona, ok? Deixa eu mostrar aqui qual foi a dúvida do rapaz, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. E você pode fazer o mesmo que ele fez, tá? Sem problema nenhum, que eu vou ajudar. Veja aqui, mandou um boa tarde, né? E poderia tirar uma dúvida. Ok. Aí ele pegou aqui. Peguei essa operação no setup Beijo Fatal. Espero que você já tenha conhecido esse setup aqui, tá? Tá disponível aí no YouTube. Porém, ele tomou um loss, ó. E eu vou explicar qual o motivo aqui. Isso vai valer para você aprender também. E ele perguntou aqui se ele fez alguma coisa errada ou o mercado não respeitou. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque você só presta atenção nisso aqui. Mas isso aqui é interessante, é importante, ok? Vamos lá. Beijo fatal. Para quem não conhece, deixa eu mostrar logo aqui. Aí vai voltar nessa imagem de novo. Eu tenho essa imagem do beijo fatal. Se você acessar no YouTube, entrar na comunidade da M-Trade, você vai encontrar lá. E você também pode mandar a sua análise aqui, ó. Enviar imagem, tá? Tirar dúvidas aqui na comunidade. Outros trades vão ajudar também, tá bom? Você pode escrever, pode enviar mensagem, imagem aqui também. Participe que vai valer a pena. Isso é um avanço para o seu aprendizado, tá bom? Deixa eu encontrar aqui a imagem do beijo fatal. Aqui, ó. Ok. Deixa eu abrir aqui. Veja. Deixa eu... Vamos ver se parece com aquele movimento da imagem que o rapaz enviou. Veja aqui. Eu tenho aqui um movimento de alta e depois um movimento de baixa. E veja, uma, duas, três velas. Veja que esse movimento aqui, ele estava disposto a descer mesmo, tá? E pode ver, todos aqui, todos os movimentos é rápido, tá bom? Presta atenção nesse movimento. E outra que ele deixa um FVG aqui também. Isso é importante. Agora, voltando na imagem, vamos ver a diferença. Primeiro aqui,
pode ser uma única vela, tá? Porque aqui, o setup B de fatal, o que o mercado faz aqui? Ele vem tirar a liquidez dessa alta anterior. Perfeito, tirou liquidez e fez o movimento de baixa. Mas veja que esse movimento de baixa aqui, ó, que ele identificou, foi um movimento eficiente. Veja, poderia, essa vela fechou em baixa, né? Essa aqui parou aqui, a outra também parou aqui. Se você voltar na imagem anterior que eu acabei de mostrar, o setup do B de fatal, essa vela era pelo menos chegado aqui, e a essa vela pelo menos era para ter rompido esse movimento aqui. Então fez o movimento correto de B de fatal. Então nesse caso ele não fez o movimento de B de fatal eficiente. Agora esse movimento é interessante? É interessante, porque normalmente esse movimento que ele fez aqui é de reversão, tá bom? Agora, o conjunto de guia de velas era para a gente utilizar ele aqui agora. Vou mostrar por quê. Se eu tenho esse movimento, capturou a liquidez da máxima anterior, fez o movimento de baixa, né? Tem um FVG aqui. Aí eu esperaria o preço voltar aqui, né? E respeitar. Então, nesse caso, eu ia ter que esperar o preço, não ia entrar imediato, como o rapaz aqui deve ter entrado imediato. Nessa vela, deve ter entrado nessa vela aqui. Então, é errado, tá bom? Então, o mercado não mostrou uma venda. Não mostrou. De jeito nenhum ele mostrou. Então, como entraria esse conjunto de velas? Vamos supor, vamos agora acontecer que o preço respeitou esse FVG. Aqui. O que eu esperaria aqui, a gente vai agora... Aqui a gente poderia esperar esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Calma, deixa eu ajustar aqui. Poderia esperar esse movimento aqui. Chegou naquele FVG, esperaria esse movimento. Então eu tenho uma confirmação de venda, entendeu? Ou poderia também pegar esse movimento aqui que é consolidação. Aí o preço ia tirar a liquidez do lado de compra e correr para o lado de venda, entendeu? Aqui também eu poderia pegar esse movimento lá. Então, na imagem, a entrada que ele fez aqui foi muito antecipada. Então, eu acho que você também comete esse erro. Ok? Então, preste atenção. O B de fatal entre. Aqui pode ser uma, duas, três velas, tá? Não tem problema. E essa descida tem que ser rápida. Uma, duas, três velas também, como na imagem. Eu vou mostrar e você vai entender melhor. Ok? Então, aqui nesse caso, ele antecipou por isso que ele achou que o preço não respeitou. Não, por quê? O preço não respeitou. Ok, ele tem intenção. Deixa eu arrumar isso aqui. Essa linha não foi reta, não. A intenção dele era só preencher esse FVG. Ok. Fez o movimento de captura aqui. Atingiu o alvo dele e rompeu. Tá? Então, como eu já falei que o preço tira altas e baixa anterior, ele vai tirando. Não tem essa, tá bom? Por isso que a gente tem que ter paciência. E tem outra imagem também que ele enviou, ó, né? Que foi outro Lois. Praticamente o mesmo movimento. Vamos ver agora a diferença desse aí. Deixa eu dar o zoom aqui para melhorar. Ok, aqui. Veja, capturou liquidez. Praticamente esse movimento foi bom também. Esse movimento realmente fez o beijo fatal praticamente. Só que aqui ele não veio. Já fez um teste na própria vela. Aqui ele já fez um teste nesse FVG. Que ele marcou e identificou bem aqui, ó. Esse FVG. Fez o teste e fechou em baixa. Ok. Agora, ele falou que tomou um loss aqui. Eu já expliquei praticamente em todos os vídeos. Evite entrar na abertura, principalmente numa vela dessa. Se eu tenho uma vela aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma expansão, eu esperaria uma retração. Mesmo no gráfico de 1 minuto, tá? Porque o mercado ele expande. Vamos supor que essa vela aqui de 1 minuto,
essa vela de 1 minuto, se eu colocar em 10 segundos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, vamos, tá? Tô dando um exemplo. Eu tenho uma expansão aqui com 5 velas de baixa. Se eu tenho uma expansão aqui, eu quero uma retração mais ou menos aqui. Então a minha entrada seria nessa região, porque eu tenho uma expansão, eu tenho uma retração. E como esse movimento aqui capturou liquidez de um lado e ele vai buscar do outro, fica claro, eu tenho praticamente certeza que o preço vai continuar. Realmente ele veio buscar esse order block. Tá? Agora, outro erro aqui foi entrar antecipado. Se fosse para entrar nessa vela aqui, evitaria a abertura, esperaria fazer pequeno teste imediato, entraria por aqui nessa região, porque o preço faz isso e isso, faz isso e isso, ó. Fica fazendo esse movimento. Então, eu estou vendendo no lado certo, ele está fazendo expansão, retração para o lado da compra, expansão e assim vai, até chegar no alvo dele. Então, o erro foi esse, tá? O movimento foi belíssimo, perfeito o movimento. Agora, deixa eu explicar esse setup beijo fatal no gráfico. Então, esse conjunto de velas ajuda você a entrar no gatilho no momento certo, tá bom? Ok? E voltando agora no gráfico aqui, eu vou explicar. Veja, um beijo fatal, mesmo eu estou colocando aqui no gráfico de 15 minutos, mas não tem diferença porque eu já falei que o preço ele é factal, tá bom? Então veja aqui, ó, eu tenho uma captura de liquidez, ó o movimento. Ó o movimento de subida. 1, 2, 3, deixou um FVG. Isso sim é um beijo fatal, tá? Movimento rápido e limpo, perfeito. Então eu tenho uma confirmação perfeita aqui, mesmo no gráfico de 15 minutos. Eu vou colocar no gráfico de 1 minuto para ficar tranquilo, porque eu só estou mostrando que esse movimento acontece em qualquer período de tempo, né? Como preço fractal. Então veja que esse movimento, ó, 1, 2, 3 velas, fez o beijo aqui e foi embora, tá? Agora vamos com um gráfico de 1 minuto para você ver como realmente esse setup beijo fatal ele é o melhor de todos, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Veja aqui como utilizar realmente de forma correta. E veja a diferença daquela imagem que o aprendiz enviou, tá? Eu tenho uma captura de liquidez aqui. E veja que a subida, ó, movimento de velas de alta, tá? Então é uma subida limpa, tirou liquidez. E veja essa descida, 1, 2, 3. E já quebrou abaixo do movimento aqui. Então tem uma confirmação do beijo fatal, porque ele deixou um FVG bem aqui, ó. E veja como ele voltou imediato. Tá? Se ele tinha um alvo aqui embaixo, ele tirou liquidez. Ele foi direto pro alvo dele, ó. Então ele fez o movimento, capturou liquidez, fez a rompimento, fez o beijo fatal aqui, ó, e foi buscar o alvo dele. Entendeu? A diferença, se você voltar no vídeo, você vai ver, tá? Que não foi um movimento dessa forma. A entrada dele, o preço subiu e começou a descer de forma devagar. Não um beijo fatal. Movimento de beijo fatal é esse movimento rápido. Ó. E claro, 3 velas, pode ser em única vela, tá? Mas esse movimento ele vai deixar de forma clara. Ok? Então, o erro foi esse. Agora, deixa eu ver aqui. Olha isso. No movimento de alta. Eu tenho uma captura de liquidez. Veja o movimento. Foi buscar a liquidez. A subida. 1, 2. Veja que eu tenho uma sequência de vela já rápida, tá? Ele fez o rompimento aqui e deixou um FVG.
o preço beijou, respeitou, poderia comprar nessa, poderia comprar nessa. Então, porque eu tenho uma confirmação aqui e eu tenho um respeito aqui, porque esse movimento foi rápido, totalmente diferente do que ele enviou. Ok? E lembrando, espera o pequeno teste e aí você poderia pegar várias compras aqui, ó. Porque, como eu já falei, esse movimento é movimento de reversão. No gráfico de 1 minuto você faz a festa, tá? Tem uma chuva de oportunidades aqui. Eu poderia pegar o beijo fatal dessa forma eficiente. O preço chega aqui, respeitou, já entraria nessa. Formou um order block de compra, eu já entraria nessa, porque eu tenho um order block agora, né? Ok, compraria duas aqui, eu tenho outro order block aqui, ó. Esperaria o preço testar aqui. Eu poderia pegar, se você tiver experiência, eu compraria nessa. E se ele respeitou, eu compraria nessa aqui, nessa na verdade, né? Porque eu tenho uma confirmação de alta aqui. Então entraria um aqui, outro aqui, aí ele vai expandir de novo, ó. FVG. Então, devido a esse movimento aqui, eu tenho várias oportunidades de compra, tá? Ok? Então, lembrando, qualquer dúvida, só enviar no suporte do Telegram ou você vem na comunidade, né? Posta a sua imagem, ok? E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse conjunto de velas. Deu para entender porque é bom saber utilizar esse conjunto aqui, né? Esse guia de velas, né? Eu acho que deu para tirar um pouco de dúvidas aqui, né? Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, ok?